Oi, crianças, bom dia. É geladinho hoje, né? Está, mas mesmo assim nós vamos continuar com as nossas videoaulas. Hoje nós temos então a nossa segunda matéria, que é religião, né? Um assunto bem gostoso, um assunto que nos traz assim muita alegria, muita paz e muita segurança. É o assunto de que nós temos como nosso pastor, nós temos Jesus, né? Nós, na Bíblia, na religião cristã, nós somos considerados como ovelhas, né? E Jesus é considerado como nosso pastor. Ele nos guia, né? Pelo melhor caminho, as veredas melhores que ele pode. E se nós nos desviarmos do caminho, ele então vai lá, nos busca e nos coloca de volta no caminho certo, né? Como que ele faz isso? Quando nós pecamos, quando nós fazemos algo errado, ele nos perdoa. E esse perdão que ele nos dá é colocarmos nós de novo no caminho, né? É nos colocar no caminho. Esse perdão nos dá o direito, né? Não o direito, mas nos dá, assim, aquele alívio para que a gente possa voltar para o caminho que nós estávamos antes e acabamos saindo, né? Então, para hoje, nós vamos ler a Bíblia. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês, tá? Abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas. Lucas 15. Olha a Bíblia aqui, olha. Lucas, tá? Vou pôr bem pertinho, vamos ver aqui. Ó, Lucas, tá? Capítulo 15. Lucas 15. Lucas 15, vamos ver que verso aqui sobre nós sermos a ovelha e Jesus o pastor, tá? No verso 3. Então, Lucas 15, verso 3, Jesus conta uma parábola sobre a ovelha perdida. O que significa parábola? Parábola é a história que o próprio Jesus inventou para ilustrar uma situação, dar um exemplo de uma situação para ele poder ensinar algo para a gente, tá? Então, parábola é uma história que ele mesmo inventou para nos ensinar algo, tá? E essa parábola da ovelha perdida é o que nós vamos ler hoje, tá? Então, Lucas 15, a partir do verso 3 até o verso 7. É uma parábola bem pequena, né? Lucas apresenta ela bem pequena. Nós temos depois outras, em outros lugares, outros livros, contando essa parábola, em filmes também, né? Contando essa parábola, assim, de maneira bem maior, bem mais extensa, que vocês podem procurar depois, que é uma história linda, linda mesmo. Mas vamos ler essa que é mais rápida, resumida, mas tem tudo o que nós precisamos para entendermos esse nosso assunto e termos essa nossa aula. Então, a ovelha perdida. Verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então, aqui conta a história de um pastor muito bondoso, né? Que ele tinha 100 ovelhas e ele levava aquelas ovelhas para pastos bonitos, para pastos bem verdes, verdejantes, para montanhas mais gostosas que ele achava, que ele conseguia subir com elas, levava elas também para os rios mais cristalinos, para que elas tomassem a água, se refrescassem, né? O pastor geralmente era desenhado, né? E eu acho que eles usavam mesmo isso, uma vara, um cajado, né? Que ele andava com aquilo, facilitava ele subir alguns morros, andar por alguns lugares mais difíceis. E com aquele cajado também, se alguma ovelha desviasse do bando que estava indo, né? Do caminho onde elas estavam indo, com aquele cajado, ele estendia o cajado e carinhosamente, não batia, né? Carinhosamente, levava a ovelha de volta lá para o lugar onde ela deveria estar, que era junto com as outras, onde ele podia ver, né? Então, continuando, olha. Qual é o homem, qual é o pastor que, tendo mesmo 100 ovelhas, bastante ovelhas, mas perdendo apenas uma, ele não vai atrás dessa uma, né? Ele estava querendo dizer de quem? Dele próprio, né? Achando-a, então,
põe-na sob os seus ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria. Achou ela, colocou ela em cima dos ombros, né? E voltou então para casa. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Nas outras histórias por aí, que eles explanam um pouco mais, diz que esse pastor voltou para casa à noite com as ovelhas, depois de pastorear elas o dia todo, e colocou elas no curral e foi contar quantas ovelhas havia, né? E ele viu que estava faltando uma, né? E nessas outras histórias também diz que ele chamava cada uma pelo seu nome. Chamava cada uma pelo seu nome. Então, imagina 100 ovelhas e cada uma tinha um nome. Que pastor caprichoso, né? Que pastor que conhecia essas ovelhas. E falava também que elas tinham nome, ele chamava elas pelo nome e cada uma delas conhecia a voz do seu pastor. Olha que ligação que tinham eles, né? Tanto a ovelha quanto o pastor eram muito ligados, eram muito amigos, muito íntimos, né? E ele chegou ali, colocou elas no curral, contou e viu que faltava uma apenas. Se fosse qualquer outro pastor, poderia falar: ah, mas fiquei com 99, eu vou sair agora de noite, porque tem lobos, né? E vou procurar apenas uma que me desobedeceu. Deixa que ela se vire, né? Mas não, ele é um pastor amoroso e muito bondoso. E largou então as 99 lá no curral, fechadinhas, protegidas, né? Para que o lobo não atacasse elas também lá. E foi procurar a outra ovelha que havia perdido. Ele procurou por muito tempo, ele foi pelos caminhos, pelos valados, procurou, chamava, né? Chamava aquela ovelha pelo nome, até que encontrou essa ovelha caída em um precipício, né? E lá nesse precipício ela caiu, não chegou a cair até lá embaixo, ela ficou enroscada em uma árvore que tinha pelo caminho ali, né? Na descida ela caiu em cima de uns galhos, uma árvore ficou enroscada ali, mas toda machucada, toda arranhada, toda furada de espinhos por onde ela passou procurando o caminho de volta para casa, né? O pastor então, mesmo de noite, com perigo, desceu aquele precipício, pegou aquela ovelha, colocou nos braços, né? Não se importou que ela estava suja, que ela estava sangrando, que ia sujar a roupa dele, não se importou. Porque ele estava feliz, muito feliz de ter encontrado aquela ovelha que ele amava tanto, né? Então colocou ela nos braços, voltou para casa, feliz. E aqui conta, olha, que chegou em casa, reuniu os amigos e vizinhos e disse: alegremo-nos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Agora olha o último verso, já é aplicando para nós como sendo ovelhas, Jesus sendo pastor, que vai nos buscar mesmo lá onde a gente estiver perdido, cheio de pecado, cheio de problema, ele vai nos buscar, né? Então o último verso é para nós, ó. Digo-vos que, havendo maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus, quando nós pedimos perdão para ele pelos nossos pecados, ele fica mais feliz e faz festa no céu. Aqui diz isso, olha, há júbilo no céu, há festa no céu. Quando um pecador apenas, quando uma ovelha apenas se arrepende e volta para o aprisco dele, volta para os braços dele, né? Do que 99 ovelhas que não têm arrependimento, que não pedem perdão, que não o amam, né? Então, gente, essa história é maravilhosa. Nós somos as ovelhas e Jesus é o nosso pastor. Como que é esse nosso pastor? Ele é bondoso, ele é amoroso, ele é compassivo, ele é perdoador, ele é tudo pra gente, né? E nós, como ovelhas, somos o quê? Será que nós somos igual aquelas que obedecem ele e voltaram para o aprisco? Ou nós somos igual essa que se perdeu pelo caminho, desobedeceu o pastor, saiu de perto dele e se perdeu? Nós podemos ter essas duas opções, né? Nós podemos, então, ser aquela do aprisco, que obedeceu, foi junto. Mas se por acaso nós nos perdemos no caminho, o que pode acontecer, né? Pode acontecer da gente fazer algo errado, algo que prejudique nosso Jesus, que o entristeça. Mas nós pedimos perdão, que ele vai nos buscar, tá bom? Essa é a nossa religião de hoje. E como atividade,
nós vamos fazer algo que está lá no site sobre esse assunto. É uma pequena história, um resumo dessa daqui, com uma figura para vocês pintarem, e depois temos perguntas sobre essa história, tá? Se não me engano, são duas, a mesma coisa a tia pede para vocês. Imprimam em casa ou busquem lá na escola, tá? Que esse daí não tem como nós copiarmos no caderno, porque tem figura. Então, busquem lá, façam e aceitem. Aceitem essa história como sendo para nós. Aceitem que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas, tá? Vamos obedecer o comando dele, não vamos nos desviar do caminho. Mas se nos desviarmos, tenha a certeza de que ele vai buscar vocês, tá? Desde que nós peçamos perdão, tá bom? Beijo para vocês, bom final de semana e Deus abençoe. Tchau!